Boa noite, graça e paz. É uma bênção poder compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor, poder participar desse tempo em que a gente se curva diante dessa palavra, diante da palavra de Deus, e a gente pode então ouvir realmente aquilo que o nosso Deus tem a direcionar a nossa vida, nosso coração. Queria chamar então você a realmente colocar sua atenção, colocar seus olhos realmente fitos e focados no Senhor nesse tempo. Se algo pode ser aquilo que te distrai, que você tente realmente se pôr diante do Senhor e aproveitar esse tempo ao máximo possível, para que a gente possa ouvir realmente a voz de Deus, aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Por isso, você que nos visita, você que já faz parte da igreja, queria chamar você realmente, mais uma vez, a gente a orar e pedir que o Senhor direcione esse nosso tempo aqui, direcione nossa vida, nosso coração na palavra dEle, e que esse tempo onde hoje a gente começa essa nova série, seja um tempo em que a gente tenha de crescimento, de edificação para a nossa vida, no sentido de nos aproximarmos mais da semelhança do Filho de Deus, de vivermos e sermos como Ele, e buscarmos como alvo da nossa vida realmente, nos aproximarmos de Deus e da Sua vontade. Feche seus olhos. Antes de iniciar propriamente, eu queria mais uma vez chamar você, então, a orar e colocar seu coração diante do Senhor, sua vida. Espero profundamente que a palavra do Senhor anime, conforte, console seu coração, mas que ela também, antes disso, como ela sempre se propõe, ela nos quebrante, nos revele realmente onde temos nos equivocado nesse caminho com o Senhor, ou no caminho de tentar achar o Senhor, e assim, a partir dessa verdade revelada sobre nós, um quebrantamento do nosso coração, a gente possa realmente conhecer a Deus e conhecer a seu Filho Jesus, amando a Ele e amando uns aos outros. Coloque seu coração diante desse Deus e clame a Ele, que Ele tenha misericórdia e alcance seu coração hoje aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que nos alcança através de Cristo Jesus, o Senhor hoje aqui alcance o nosso coração, e que o Espírito do Senhor nos guie a toda a verdade, que o Teu Espírito, Senhor, revele a cada um de nós aqui, Jesus Cristo, a Tua cruz, e assim nós possamos viver a vida que o Senhor nos conquistou através de Jesus, para que a gente viva. Faz assim, Pai, em nome e por amor do Teu Filho. Amém. Amém. Hoje, nessa série que a gente inicia e que a gente pretende trabalhar sobre esse tema, ou sobre esse tema, e trabalhando sobre uma vida hoje, uma vida corandeu, eu queria iniciar aqui tentando trazer a sua visão, a sua mente, aquilo que muitas vezes é a maneira como nós compreendemos a realidade em nossa volta. Alguns poderiam dizer assim, a nossa cosmovisão. E a nossa cosmovisão, ela é influenciada pela vida e pelo mundo onde nós estamos, a sociedade onde nós estamos inseridos, a cultura onde nós estamos inseridos, e basicamente nós, seres humanos, tentamos compreender a realidade, ou distinguimos a realidade, norteamos a nossa realidade onde nós existimos dessa forma. É como se nós tivéssemos uma vida que seja uma vida secular, e essa é a maior parte do mundo em que nós estamos inseridos, e nós temos um aspecto que é o aspecto sagrado,
da realidade onde nós estamos inseridos. Esse aspecto sagrado, ele apenas tem uma pequena conexão com esse mundo em que nós estamos vivendo, em que eu e você vivemos. Então o sagrado, ele é aquela parte da nossa vida que nós temos alguns toques, que nós somos alcançados ou alcançados por Ele em alguns momentos, e normalmente esses momentos são momentos muito planejados por nós, momentos em que a gente separa para aquilo, e esses momentos podem ser os momentos de culto que você de repente frequente. Esses momentos são momentos em que você de repente separa na sua individualidade, no seu quarto. São momentos em que você tem a experiência de tocar o sagrado ou de ser tocado por Ele. Normalmente nós compreendemos a vida assim. Então, tendo esse toque, esse aspecto, essa pequena parcela do sagrado na nossa vida, a maior parte da nossa vida é gasta, é vivida tentando resolver nossas questões, que são questões seculares. Então, é as suas contas para pagar, é o seu trabalho, é a vida que você tem que sustentar, desenvolver. A vida real que você vive. Então observe, o que eu quero dizer com isso é que muito do aspecto sagrado da nossa vida, quando nós concebemos a realidade dessa forma, esse sagrado, ele é quase que uma ficção para nós. Porque vida real é a vida que nós vivemos no nosso dia a dia, e que muitas vezes o sagrado, ele se torna algo assim extremamente trivial. Ele não resolve, ele não está para as demandas da realidade da nossa vida. Então, eu queria que você percebesse, voltando um pouco na história, que o cristianismo, de forma geral, mas mais especificamente o cristianismo medieval, ele oficializou a relação com Deus de uma forma polarizada e cerimonializada. Porque, basicamente, essa percepção dualista da vida, ela não é apenas uma percepção nossa nos nossos dias, mas ela é uma percepção do ser humano. Humanamente falando, nós temos essa tendência a fazer essa separação entre o sagrado e o profano. É isso que leva muitas vezes nós desenvolvermos algumas superstições. Nós acreditamos que tem alguns lances aí que tocam a nossa materialidade, a nossa vida real, e essas coisas que são mais sagradas, que são espirituais, elas têm umas influências, mas em alguns pontos da nossa vida, porque o resto a gente é que toca. Na Idade Média, nós tivemos exatamente essa oficialização. A vida secular e sagrada, ela se tornou, de certa forma, cristalizada e legitimizada por essa polarização ou por essa cerimonialização que o cristianismo tornou a vida sagrada. Então, o que acontece é que quando nós, na história, temos exatamente essa legitimação de que realmente essa perspectiva, essa percepção da realidade que nós temos, ela realmente é separada, o nosso interior, o nosso homem interior, ele começa a viver numa constante crise. Há um constante sentimento de inquietação a maior parte do tempo da nossa vida. Nós não conseguimos detectar, por exemplo, que a palavra de Deus nos chama a vivermos de forma que aquilo que a gente coma, mesmo as coisas mais triviais da nossa vida, nos chamam a fazer isso para a glória de Deus. Então observe, ela é polarizada no sentido em que nós separamos o secular e o sagrado, ok? Mas ao mesmo tempo em que a palavra de Deus, e que está posta para que a gente leia, para que a gente tenha acesso e a gente perceba que essa polarização, ela não é uma polarização trazida pelas Sagradas Escrituras, mas é formada por nós. Nós olhamos a palavra de Deus
vemos aquilo que está dito, mas a constante frustração continua a nos perseguir, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a nossa mente está completamente dividida e constantemente vivendo uma crise de uma insatisfação de ainda estarmos vivendo a maior parte do tempo da nossa vida em uma demanda que nós julgamos não ser uma demanda espiritual, não ser uma demanda sagrada. Queria que você observasse o que Jesus diz, por exemplo, em João capítulo 8, versículo 29. João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Observe, isso é Jesus, homem, carne, osso, gente real nesse mundo. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que é do seu agrado. Observe, o que Jesus está dizendo aqui é que nenhum momento da vida dele, em nenhum aspecto da vida dele, ele está desenvolvendo algo que não seja do agrado de Deus. O problema é que muitas vezes a gente imagina a pessoa de Jesus como um ser que não tocava nessa realidade, como um ser que não experimentava a realidade do cotidiano da vida. O pai dele era marceneiro? Não, mas ele só vivia de oração, só vivia em jejum, ele só vivia separado, ele não mexia com as coisas da vida. Não, ele não cortava madeira, ele não lixava, ele não precisava bater prego, ele não precisava... Como se Jesus não tivesse um desenvolvimento de uma vida normal aqui na terra. Porque nós é que polarizamos a vida. Nós é que colocamos a vida entre o secular e sagrado. Porém, Jesus nunca soube na sua vida o que é ter uma vida dividida. Embora ele tivesse trabalhado, embora ele vivesse as suas necessidades e tivesse as suas necessidades, como eu e você temos. Mas o que a gente fez na Idade Média, e a gente, porque nós somos muitas vezes, historicamente falando, nós somos muito infiéis e desonestos até, quando nós colocamos a experiência do cristianismo da Idade Média como se fosse algo que não tivesse absolutamente nada a ver com a gente. Aquilo ali é coisa de católico. Sabe como é? Como se a igreja que existisse naquela época não fosse a igreja do Senhor na terra. Como se os erros que a instituição tivesse cometido nos fizesse hoje sermos completamente diferentes. Só que no fundo, essa polarização da vida, ela continua a ser desenvolvida por nós até hoje. Talvez não de forma institucionalizada e tão macro, mas nas mínimas coisas, é o que a gente continua a viver tantas vezes. Então observe que ela não apenas foi polarizada, ela não apenas foi separada, mas ela também foi cerimonializada, no que diz respeito ao fato de que o próprio rito, a fórmula em si, é que nos levaria a Deus. Como se a cerimônia em si, em que você está participando, fosse aquilo que conectasse você a Deus. Observe, essa é a experiência que a gente vive também nos nossos dias. A gente se convence de que o fato de ter ido a uma reunião, o fato de ter ido a um culto, o fato de ter participado de uma determinada oração em que outros oraram, mas eu estava lá e oraram por mim, o só participar disso me conectou a Deus. É como se o poder estivesse na cerimônia em si, não importando se eu participei daquilo, se eu tive o entendimento daquilo, se aquilo foi algo que alcançou meu coração pelo poder do Espírito de Deus, da palavra de Deus que foi pregada, e então Ele me conduziu até Ele pelo seu próprio Espírito através do sacrifício de Cristo. Os evangélicos vivem isso constantemente nos nossos dias, porque inclusive eles participam de cultos às vezes, que foge totalmente ao entendimento. Mas o simples fato de ter estado em um culto em que o mistério aconteceu,
eu me sinto conectado ao sagrado, ao espiritual. Eu não entendi nada, eu não sei o que foi que aconteceu ali, não sei o que foi dito, porque foi em outra língua que eu nunca ouvi, mas eu me sinto conectado ao sagrado. Você sabe o que é isso? É o cerimonialismo, só que com outra cara. É a cerimônia, o rito em si me conecta a Deus. Não importa se foi falado em latim, como na Idade Média, e eu não entendi nada, ou se agora as línguas são de anjos, que eu não consigo entender, mas Deus falou. Então, eu fui conectado a Ele. Veja como, de certa forma, isso legitima essa separação. As pessoas começam a desenvolver essa perspectiva porque separam a realidade. Porém, no fim das contas, assim como o cristianismo na Idade Média não alcançava os indivíduos na sua vida cotidiana, assim como essa espiritualidade medieval, ela não conseguia conectar a mensagem do Evangelho com a vida comum, do cidadão comum, e que naquele período pessoas incomodadas pela palavra de Deus, pessoas que viviam buscando essa intimidade com Deus, uma verdade de Deus mais integral na sua vida, elas, nesse desejo legítimo, elas tentaram desenvolver uma relação com a espiritualidade que era uma relação que separava elas da sociedade. Então ali você tem os mosteiros e os monastérios se desenvolvendo, surgindo, pessoas que estão ali realmente clamando e desejando uma vida profunda com Deus. Aí elas começam a acreditar, por causa dessa polarização, de que elas precisam sair do mundo para poder desenvolver uma vida mais profunda com Deus. Entende? Porque o mal, essa vida secular, ela é má. Ela não é a vida que foi conquistada para nós. Ela não é a vida mais elevada. O sagrado está em outro plano. Nós também terminamos desenvolvendo essas mesmas práticas, se não de forma positiva, no sentido da ação, em que nós nos retiramos, mas no sentido mais interiorizado, em que começa a surgir uma insatisfação profunda com essa vida que nós temos aqui. E nós, de forma até inconsciente às vezes, passamos a desejar que o Senhor Jesus volte logo, mas que Ele volte logo para resolver os meus problemas nesse mundo, porque eu não aguento mais essa vida aqui. Como se o mundo que Deus criou fosse o mundo do qual Ele se envergonhasse de ter criado. Como se não houvesse uma vida aqui, hoje e agora, que é possível ser vivida de forma plena e integral com a presença do Senhor na nossa vida. Na verdade, é ainda fruto dessa polarização se desenvolvendo na nossa vida, que parece ser legítimo, porque tem todo um linguajar espiritualizado, mas ele é profundamente desonesto, profundamente ilegítimo, diante daquilo que o Senhor Jesus apresenta para nós. O que acontece então é que é exatamente contra esse sofisma, contra esse engano, contra esse engodo que os reformadores protestaram, afirmando que em Cristo Jesus todos nós vivemos na presença de Deus. Em Cristo nós passamos a viver na presença de Deus. É exatamente por esse novo e vivo caminho que nós temos acesso a Deus e com ousadia nós podemos entrar para adorá-lo, nós podemos viver para adorá-lo. O templo que é Jesus e que Ele nos insere nele, nos faz vivermos uma vida agora constantemente na presença de Deus. Pensando nisso, talvez você pense assim, ok, onde está a palavra de Deus aí? Quando é que a gente vai olhar para as Sagradas Escrituras? Eu quero que você volte seus olhos ao texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar na projeção. E eu quero meditar brevemente nesses dois versículos. Para que você possa perceber aquilo que Jesus está nos ensinando aqui, conectando e desfazendo essa percepção de que o mundo que a realidade subsista nessa divisão do sagrado e do profano.
do sagrado e do secular. Diz assim a palavra de Deus: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queria ler com você esse texto. Será que você pode me acompanhar então na leitura? Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não importa se você é crente, católico, não importa qual a sua confessionalidade cristã, o fato é que você conhece bem essa oração, o fato é que você sabe que Jesus está nos ensinando de fato aqui, não apenas a orarmos, mas como percebermos a própria vida. Porque a maneira como nós percebemos a vida, a realidade, ela condiciona completamente a oração que nós fazemos diante de Deus. A maneira como nós nos curvamos diante de Deus para nos dirigirmos a Ele. É interessante perceber aqui que os elementos que Jesus usa nessa oração não são elementos novos, não são elementos em que Jesus está colocando ou introduzindo eles de maneira nova à espiritualidade ou à vida que aqueles discípulos estavam pretendendo desenvolver com o Senhor. O que Jesus está fazendo aqui é usando elementos que estão presentes nas orações judaicas, nas cerimônias judaicas. Eles já usavam esses elementos, eles já usavam afirmações como essas aqui, e o próprio Pai Nosso tem uma conotação, um aspecto que é todo da religião judaica, que era uma religião extremamente comum, uma religião extremamente coletiva nas suas práticas e no seu desenvolvimento. Então eu queria pensar aqui com você algumas afirmações, 4 afirmações, porque a quarta eu vou dividir em duas. Mas observe como que Jesus começa essa oração e dizendo: vocês precisam orar dessa forma, com um profundo senso comunal. Então ele diz: Pai Nosso. Observe que quando Jesus está dizendo que os discípulos precisam orar dessa forma, dizendo Pai Nosso, ele está afirmando isso num contexto de individualidade e de solitude. Porque no texto que lemos aqui, que é o texto anterior a esses versículos, Jesus está dizendo que quando eles fossem orar, eles não podiam orar como os gentios, não usando de vãs repetições, mas não apenas isso, que quando eles fizessem, eles deveriam fazer aonde as suas orações? Reclusos no seu quarto. Tranca-te no teu quarto, fica ali, é individual o negócio, tem que ser em solitude, não tem que fazer estardalhaço, não tem que ser como os fariseus que fazem as suas orações nas praças, e porque eles querem se exibir com as suas orações, eles já têm a recompensa das suas orações ali naquele momento, porque se eles querem exibição, eles já estão tendo a recompensa da oração, eles estão se exibindo, as pessoas estão vendo isso. Então, o que Jesus está dizendo para eles é que apesar de que a sua experiência, a sua percepção de espiritualidade precise ser algo que se desenvolva na individualidade, no íntimo, ela não pode ser individualista. O cristianismo é a religião mais coletiva que existe na face da terra. Você não é chamado a uma caminhada com Jesus para ter somente a sua caminhada com Jesus. É um profundo senso comunal, um profundo senso de comunhão. Observe, ser posto em Cristo é fazer parte de um corpo onde Ele é o cabeça e cada um de nós somos membros desse mesmo corpo. O que isso significa é que é impossível a subsistência da sua espiritualidade, da sua caminhada com Jesus, sem que seja conectado com o outro, sem que seja conectado com o próximo.
não pode se perceber a vida, não pode se encarar a vida nessa separação em que quando você quer tocar o sagrado de alguma forma, você faz isso do seu jeito, você faz isso à sua maneira, a coisa fica bem à la carte, assim, é a sua escolha. Veja como você quer fazer e você resolve como faz, porque é o seu Deus. Na nossa época, por exemplo, as pessoas começam a fazer, dar uma cara diferenciada para isso, porque elas têm as tecnologias. Hoje você tem a internet, hoje você tem a TV, e aí quando você percebeu que na TV as coisas são muito tronchas, você conseguiu agora ter a internet, que te deu mais liberdade de escolha. Então você vai até ela, e muitas vezes você se convence que aquele tempo que você está tendo ali, ouvindo a pregação daquele fulano de tal, famoso, e que ele expõe bem as escrituras, aquilo ali é suficiente para a sua espiritualidade, para a sua caminhada com Jesus. Então Jesus diz assim, olha, quando vocês forem orar, vocês precisam orar, ainda que sozinhos, tem que ser assim, Pai Nosso. Não dá para ter essa consciência, Pai Nosso, sem que haja a convivência. Não dá para ter um senso comunal, um senso de comunhão, um senso de pertença, como os estudiosos da religião afirmam. Não dá para ter um senso de pertença quando você não convive, quando você não está inserido. Não dá para ter um senso de pertença a um corpo quando você simplesmente quer viver ao seu bel prazer, à sua maneira. Você não faz parte de um cristianismo dessa forma. Sua religião pode ser qualquer outra, menos cristianismo. Quando orares, orem dessa forma, Pai Nosso. Mas há também um senso profundo aqui da onipresença do Pai. Observe que Jesus diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. A afirmação aqui, Avinu Shba Shmahim, é uma afirmação que faz uma referência às Sagradas Escrituras no texto de Gênesis. Observe, isso para os judeus que estão ouvindo esta oração de Jesus, fala profundamente ao senso de realidade que eles têm, ao contexto que eles vivem, à cultura arraigada que eles têm na sua alma. Quando Jesus diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, eles não têm dificuldade aqui em entender que Jesus está se referindo a essa presença de Deus na terra criada por Ele. O que muitas vezes, quando nós iniciamos aqui essa oração, a leitura dessa oração, nós encaramos imediatamente como aquele lugar onde Deus habita, que está além de nós aqui na terra. Mas a oração inicia referindo-se a céus, que é a mesma palavra traduzida do hebraico para o grego aqui, é a palavra que Jesus, que as Sagradas Escrituras traz para nós quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E que no seminário, às vezes, se brinca tanto com essa afirmação, né? Assim, você vai no seminário, o porteiro sabe falar isso em hebraico, o faxineiro sabe falar em hebraico, porque é o que todo mundo começa a aprender logo quando vai aprender hebraico no seminário. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se vai começar, aprende do início, né? Mas observe, a afirmação de Jesus aqui é esse senso de que Deus é um Deus que é nosso, não é meu, ele não é particularizado, ele não tem a minha cara, ele não tem o meu DNA. Essa história de que assim, eu tenho um DNA de adorador, você já deve ter ouvido falar dessas coisas por aí. Isso é história da carochinha, meu irmão. Tem não, seu DNA é pecador. Se não for por Jesus, você estava ouvindo essa música, não é? Você está rindo demais aí. Então observe, Deus está presente em toda a terra e céus ao qual Ele criou. Ele criou terra e céus. Terra e céus pertencem a Ti, Senhor. É sobre esses céus que Ele está falando aqui. Tu, Senhor, que estás em todos os lugares. Tu que criastes tudo isso. Pai nosso, que estás presente em todos os lugares. E então ele traz aqui o santificado seja o teu nome, que é o senso agora de que
quando Deus criou tudo isso, Ele criou este lugar, Ele criou esta terra para a habitação do seu povo, para que esta terra fosse um lugar de adoração a Deus. Quando Deus nos criou, criou-nos para o quê? Para o louvor da sua glória. Se Ele nos cria e nos põe nesta terra, esta terra é o lugar de adoração a Deus. Essa terra é o templo que Deus quer ser adorado. E por isso, quando Ele vier e restaurar a sua vida, glorificar o seu corpo, Ele não fará apenas isso com o seu corpo, mas Ele fará isso com toda a terra. Terra e céus serão restaurados, porque a depravação, a desgraça que nós vivemos aqui, nós vivemos por causa do nosso pecado. Não porque Deus tenha criado uma terra que está caminhando para o caos. O que colhemos aqui é o fruto dos nossos próprios pecados. Santificado seja o teu nome. É Deus que nesta terra criado, o teu nome seja realmente separado para adoração, nesta terra que o Senhor criou. E quando no judaísmo se refere ao nome de Deus, está se referindo ao conjunto dos atributos do Senhor. Todos esses atributos infinitos que o Senhor tem, quando diz santificado seja o teu nome, Ele se refere a cada um desses detalhes. O grande problema em adorarmos a Deus hoje, e nós vamos trabalhar isso mais para frente, eu vou apenas dar uma palhinha, senão eu vou dar spoiler, né? O grande problema na nossa adoração hoje, na adoração evangélica, cristã, é que nós estamos deixando de conhecer realmente os atributos de Deus. Então, por isso, muitas vezes, os atributos de Deus, que nós não conhecemos mais, eles não são suficientes para nos conduzir a alma e o coração a uma adoração profunda, que é dada na presença dEle. Nós precisamos de mais coisas, precisamos de um som cada vez mais espetacular, precisamos de iluminação cada vez mais espetacular. E não estou falando que você não possa ter essas coisas, mas quando nós começamos a ficar condicionados a adorar a Deus a partir dessas coisas, na verdade nós estamos buscando as emoções e não, na verdade, buscando realmente o nome de Deus para nos curvarmos diante dele. Porque não há ser humano, ainda que não creia em Deus, que diante dos atributos de Deus revelado, não se curve em adoração a Ele. Mas em quarto lugar, Jesus então diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus na terra pela submissão à vontade dEle. Então observe qual é o paralelismo aqui. É venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A ideia aqui do reino que vem e entra nessa nossa realidade é a percepção clara de que à medida que nós nos submetemos à vontade de Deus, o reino de Deus vai sendo experimentado por nós. Então, 4.1 aqui, quando eu falo que ia dividir, é que seria o reino de Deus sendo uma sociedade na terra, onde a vontade de Deus se faz de maneira tão perfeita como no céu. Agora céu aqui, no fim, é realmente céu, o lugar onde Deus, para ficar claro aqui na sua mente, é o lugar que Deus sempre habitou, antes mesmo dele criar terra e céus. Então imagina, Gênesis 1, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? O mundo começa a existir. Antes de no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 0, entendeu? Céu é o lugar onde Deus habita eternamente, ok? O reino dos céus vir é quando eu e você começamos a nos submeter a essa vontade de Deus. Então, estar no reino é obedecer à vontade de Deus, crendo que a terra, o mundo onde nós vivemos, é exatamente o lugar onde eu e você devemos adorá-lo.
O lugar onde eu e você devemos adorá-lo não é exclusivamente no lugar onde nós nos reunimos ao domingo. Sabe aquela ideia equivocada, e me perdoem amigos pastores mais antigos e que tantas vezes se equivocam com afirmações como essa, dizendo assim: cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. É verdade isso, não é? O Senhor está no seu santo templo. Mas onde é esse santo templo? É aqui? Onde nós nos reunimos agora? É óbvio que quando separamos um lugar para realmente cultuarmos a Deus, esse lugar também é sagrado para nós. Mas não a priori no sentido de que Deus fica aqui, habitando aqui, e que nós encontramos com Ele aqui quando nós viemos para esse lugar. E aí são aqueles louvores mais antigos. Minha mãe ouvia, adorava isso. Aí ela vai me perdoar citar também. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Lembra? Não, né? Você não é dessa época. Eu ficava pensando, sabe assim, como assim, velho? Ele fica por aqui, é isso? Sim. Quando eu vou, ele se senta, monta um colchãozinho. Quando eu cheguei aqui, ele já estava. Ou ele é aquele cara que chega bem antes, né? Cedinho, e eu sou sempre que chego atrasado. Ou ele fica só nesse lugar. Entenda, a brincadeira é para que a gente possa perceber o quanto essas coisas estão arraigadas na nossa vida, como elas estão presentes, e a gente nem percebe. Nós separamos o sagrado do secular, como se a vida realmente pudesse ser dividida. E o que Jesus nos ensina é: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Da mesma forma. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 10, que em Cristo as coisas dos céus e as coisas da terra encontraram uma convergência. Todas as coisas convergiram em Cristo Jesus. Elas se encontram. Quando eu e você começamos a caminhar com Jesus, a nos submeter à vontade de Jesus, terra e céu se encontram no nosso coração. Acabou de uma vez por todas a ideia a polarizada da existência, em que cerimônias são mais importantes do que a alma realmente na presença e no caminho do Senhor Jesus, sendo discipulado, tratado, apoiado, levantado, restaurado, renovado a cada dia por uma profunda intimidade com Ele, não com uma experiência religiosa cerimonializada, mas com a genuína religião, que é a religião de Cristo Jesus. Quando eu e você entendemos que Ele é o próprio conteúdo da mensagem do Evangelho, Ele é o próprio caminho que o Evangelho nos apresenta, é conhecer a Ele, é desfrutar dEle, é estar com Ele, é se parecer com Ele e buscar cada dia mais se parecer com Ele, para que a glória de Deus e o reino de Deus venha, mas venha em submissão do meu coração a Ele. Estar no reino é obedecer à vontade de Deus. Cada vez mais. O quadro então ficaria muito mais fácil para a gente. A perspectiva da realidade, entendendo que é simplesmente isso. Esse é o mundo em que eu e você vivemos. Eu e você vivemos. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. E tudo aquilo que nós fazemos que não procede de fé, Paulo diz, é pecado. Percebe? Por isso a oração é: venha o teu reino, Senhor. Bem dentro e lá fora, né? A tua vontade. Pois tenho fome daquilo que é só teu. Ouça a minha oração. Foi isso que cantamos no início. Observe então que de cara eu e você vamos perceber que quando Jesus diz venha o teu reino, Ele não está necessariamente tratando aqui sobre lugares, necessariamente, a priori pelo menos, sobre nações,
o reino de Deus se estabelecendo na terra, conquistando nações. E os discípulos se equivocaram nisso também, achando que o reino de Jesus era um reino que ele ia tomar o domínio do Império Romano através do poder que ele tinha. E quanto mais eles viam Jesus operar milagres, parar os ventos e as águas, e vendo o poder de Jesus, mais eles acreditavam que assim, o dia está chegando, uma hora esse império aí vai ver o que é o rei poderoso. E Jesus simplesmente disse assim, não, o meu reino não é deste mundo, não é desse reino que eu estou falando. Então, eu queria afirmar aqui, que o reino, ele exige para nós uma submissão, ou uma submissão da minha vontade, de meu coração, de minha vida, e só quando cada um de nós tomou a decisão pessoal de se submeter à vontade de Deus, é que o reino então vem. O reino dos céus não está aqui ou acolá, mas está dentro em vós. O Senhor Jesus já nos disse. Está dentro em vós. É uma decisão pessoal no nosso coração de simplesmente se submeter à vontade de Deus, sabendo que essa vontade traz muitas, diversas implicações para a nossa vida. Só quando nós clamamos então, venha o teu reino, é que nós começamos a ter a consciência, e aqui eu trago agora a explicação daquilo que é o nosso tema da série. Só quando nós clamamos, venha o teu reino, é que começamos a ter a consciência do coram Deo. A igreja na China, isso é um comentário do Matthew Henry, que é um comentarista do Novo Testamento. Ele lembra aqui, quando Jesus nos ensina a chamar, venha o teu reino, de que a igreja na China, uma igreja perseguida, uma igreja que precisa viver quase que no submundo, e pelos subsolos, e pelas cavernas, e pelos buracos, escondidos o tempo inteiro. Uma oração que ficou bastante conhecida na China era: Senhor, aviva ou reavive a tua igreja, começando por mim. Senhor, avive a tua igreja, começando por mim. E ele faz exatamente o paralelo de que essa oração nada mais é do que dizer: Senhor, traz o teu reino, começando por mim. Traz o teu reino aqui, Senhor, à terra, começando pelo meu coração, começando por mim, porque hoje em dia nós estamos ansiando por um reino que começa fora de nós, que começa nas ruas, que começa na justiça social. Querido, em nome de Jesus, entenda, o nosso clamor precisa ser: Senhor, venha o teu reino, no sentido de que a vontade de Deus precisa ser realizada aqui na terra, assim como nos céus. Onde isso começa? Começa em nosso coração. Começa na disposição do seu coração em submeter-se, ainda que doendo, ainda que rasgando a nossa alma, mas se submeter à vontade de Deus. O termo coram Deo é exatamente uma expressão teológica que vem do latim, e ela é cunhada aí, então formada no século XVI, na Reforma Protestante, para resgatar a verdade do Novo Testamento, do ideal divino planejado para a vida dos discípulos de Jesus e presente na oração de Jesus, como nós estamos vendo aqui. O que acontece é que muitas vezes o termo que foi tão usado na Reforma parece que é uma invenção nova do protestantismo. Parece que está assim trazendo uma ideia inovadora, quando na verdade é simplesmente o resgate da verdade. É o resgate daquilo que Jesus Cristo já havia nos ensinado. Venha o teu reino, Senhor, assim na terra como no céu. Pai que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo canto dessa terra, em cada coisa que nós estivermos inseridos.
É romper com o cerimonialismo, é romper com a polarização da existência e do mundo e voltarmos a experimentar aquilo que o genuíno discípulo de Jesus pode experimentar numa caminhada de amor com Ele. Uma caminhada de uma experiência em que, como o R.C. Sproul afirma, trabalhando a ideia do corandeu, é uma vida vivida sob a tutela da consciência que está cativa à palavra de Deus. Viver o corandeu, viver na presença de Deus, diante da face do Senhor, é ter exatamente a nossa mente, a nossa consciência cativada, debaixo da tutela da palavra de Deus. É quando cada pensamento meu começa a ser submetido ao crivo das Sagradas Escrituras, aos mandamentos do Senhor, onde cada vez menos sobra espaço para nós negociarmos, para nós darmos o carreirão, para nós sairmos pela tangente. Cada vez menos sobra espaço para a gente burlar a realidade da nossa vida, como se pudéssemos, em outro momento em que nós nos conectamos com o sagrado, a gente resolve as nossas pitangas com o Senhor. Mas aqui é o secular, eu preciso me virar. Quando a minha mente começa a ser cativa às Sagradas Escrituras, essa vida vai sendo vivida debaixo da tutela, a consciência vai ficando debaixo dessa tutela. Ou seja, viver o corandeu é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade da palavra de Deus e para a glória de Deus, desejando na alma. Não é um desejo superficial, é na alma desejar que o reino de fato venha. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Eu não sei as implicações que isso me trará. Eu não sei as implicações na minha vida, no meu dia a dia, o que isso vai causar, mas Deus é o que a minha alma anseia. Minha alma realmente anseia por Ti, que o Teu reino venha, Senhor, que o Teu Espírito me conduza a essa submissão. Ainda o Sproul diz que diante dessa verdade, dessa consciência, outros objetivos e ambições da nossa vida se tornam meras trivialidades. Como o Piper diz, ver a Deus é o objetivo da existência humana. Diante disso, todos os outros objetivos de vida que eu e você possamos ter, eles são pequenos demais. Aliás, infinitamente menores do que o objetivo de nos encontrarmos com o Senhor. Mas não nos encontrarmos lá nos céus, ou no céu, mas nos encontrarmos com Ele aqui, vermos, experimentarmos realidade de vida em que Deus está presente, e isso vai se tornando cada vez mais controlador das nossas ações. Para finalizar aqui, eu quero citar ainda o Abraham Kuyper, que tratando sobre esse mesmo tema diz: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente no mundo da arte, ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado, lembre-se do termo, está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo, naquilo que realiza, a glória de Deus. Quem é seu patrão? É Deus. Não importa onde você esteja, o alvo continua sendo Deus. Diante dessa verdade, querido, que é tão ampla, porque tantas vezes nós dizemos assim: eu tenho um trabalho secular e isso me impossibilita muito de servir mais ao Senhor. Eu preciso dizer a você que quem tem um trabalho secular
é porque está trabalhando para o príncipe deste século. Nenhum de nós, se somos discípulos de Jesus, temos um trabalho secular. Se somos discípulos de Jesus, não importa onde você esteja aplicando suas mãos, sua mente, seu coração, você está empregado pelo Senhor. O serviço é ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor onde quer que eu esteja, porque é nessa terra que Ele construiu o lugar para a sua adoração. Precisamos de uma vez por todas acabar com a ideia de que quando eu estou lá no meu emprego, eu não estou servindo Deus, eu não estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para mim. Nunca você trabalhará para você. Trabalhar para você é trabalhar para o príncipe deste século, porque é apenas o engano que ele quer que você caia, de que você vem em primeiro lugar, as suas necessidades vêm em primeiro lugar. E por isso na oração que nós vimos até o versículo 10, o que Jesus nos ensina é: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje. Porque para quem trabalhamos? Para Deus. Nesse sentido, o ministério do pastor não é menor, nem é maior do que o ministério que você tem e que Deus te deu, aonde quer que Ele tenha colocado você. Porque todos nós estamos trabalhando para a glória dEle. E que assim seja. Você compreende isso? É preciso romper com essa polarização. Servimos a Deus no mundo. Então eu quero pedir a você, querido, que em nome de Jesus, 3 coisas a gente precisa fazer. Começa a pedir a Deus. Isso é oração. Porque você pode se equivocar saindo daqui hoje e dizendo assim: agora eu vou mudar, vou fazer assim, vou fazer assado, vou mexer daqui para lá, vou pegar assim, a minha agenda eu vou pegar, vou riscar aquilo ali, eu não vou para tal compromisso, agora eu vou para aquilo que a gente está combinando, a igreja vai fazer não sei o que, não sei aonde, eu vou fazer. Não! Começa por onde você precisa começar: oração. Quando você for orar, tranque-se no seu quarto e comece a pedir a Deus: Deus, traz o teu reino começando em mim. Você tem noção das implicações que isso trará para a sua vida quando você começar a incessantemente pedir isso ao Senhor? Traz o teu reino, Senhor, aqui à terra, a começar em mim. A submissão à tua vontade, começando em mim. Forja isso no meu coração. Clame como o salmista, dizendo: Senhor, inclina o meu coração, porque o nosso coração não está sujeito à nossa manipulação exteriorizada. Ele se submete ao Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tem um controle sobre nossa vida. Peça a Deus: Deus, inclina meu coração. Inclina, Senhor, as minhas vontades, os meus afetos, as minhas afeições, como tratamos aqui no domingo passado. Inclina somente a temer o teu nome. Venha o teu reino, Senhor, começando em mim. Mas clame também: Senhor, leva a minha consciência cativa à tua palavra todos os dias, mas também o dia todo. Quem pode trazer à lembrança, à sua memória, a palavra de Deus que você leu? Você leu de manhã, que você leu ontem, antes de ontem. Quem pode trazer à sua memória, no momento exato, no tempo devido, na ocasião certa, trazer à sua memória a palavra de Deus, constrangendo o seu coração? É o Espírito de Deus. Clame a Ele: Senhor, leva a minha consciência cativa à tua palavra, Senhor. Que as minhas ações, meus pensamentos, todo o meu ser esteja constantemente passando pelo filtro, pelo crivo da palavra do Senhor. Começa a clamar por isso, querido. Não faz nada não. Não mova nada agora. Só começa a pedir a Deus. Certamente haverá implicações profundas na sua vida. E não deixe de fazer pelo medo das implicações que virão, porque elas serão infinitamente melhores para a minha vida e para a sua vida. Por isso, o segundo ponto:
Busque a obediência simples. Aqui eu queria ilustrar um pouco com aquilo que a gente já viu tanto ali em Gênesis, mas que o diabo faz constantemente na nossa vida. Deus dá uma ordem a Adão e Eva. O diabo vem e pergunta assim: é assim que Deus disse? Foi exatamente isso aí ou foi um pouco diferente? Quando você começar a pedir a Deus, acredite, Ele vai falar com você. Quando você começa a buscar a Deus e se submeter, a curvar seus joelhos e curvar o seu coração, a pedir a Deus: Deus, me mostra a tua vontade, o teu caminho, os teus preceitos. Ele vai falar com você claramente. Mas a disposição que o seu coração precisa ter é de simplesmente obedecer. E obedecer de forma simples. Não complica. Não vem fazer a pergunta para Deus que o diabo fez para Adão e Eva: Senhor, é assim mesmo? Ou de repente eu posso, assim, isso aqui talvez seja figurativo, aí na verdade eu preciso só mexer aqui assim, aqui acolá. Não, obedece simplesmente. Obedece, mas faz isso quando Deus falar ao seu coração. Não tenta ficar bolando coisas, porque não dá em lugares muito bons isso. Clama ao Senhor, e pela palavra dele Ele começará a te instruir. Mas não usa dessa artimanha que o maligno usou, porque na verdade ela é uma tentativa de culpar a Deus pela nossa desobediência. Quando você diz para Deus que o que Ele falou não ficou muito claro, e você não obedeceu por isso, na verdade o culpado é Deus. Ele podia ter sido mais específico. Você entende? Obedece. Simplesmente obedece. Não complica. E terceiro e último lugar, creia, mas creia realmente na necessidade que você tem da vida comunal. Querido, há muitos se perdendo no mundo, porque hoje o cristianismo tem se tornado, numa prática equivocada, uma vida de religião individualizada. Cada um tem o seu. Isso não é religião sequer, porque religião pressupõe uma coletividade se submetendo a um mesmo preceito. Então observe, o Senhor Jesus não abriu brecha para que eu e você vivêssemos andando sozinhos numa pseudo-espiritualidade cristã. É impossível conhecer realmente a vontade de Deus quando nossa oração, na verdade, está forjada numa perspectiva da realidade, em que então me leva a orar e pedir a Deus assim: meu Pai, que está nos céus. É Pai Nosso. Pai Nosso. Se não há convivência, é impossível ter a consciência de que somos um corpo. Deixa eu dizer a você, creia na necessidade que você tem de uma vida comunal, para que desta forma nós possamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida corandeu, diante da face do Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez, clamar ao Senhor que nos conduza na sua vontade.